Olá, eu sou a doutora Cristiane Maria e você está no Medicina Chinesa e Terapias. Hoje a reflexão será ainda sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre um todo, esse mix de sentimentos que todos nós estamos enfrentando, sobre ainda um pouco do confinamento e também de como visualizamos essas questões dos próximos, de nós mesmos, de um todo, e como utilizar de ferramentas e pensamentos positivos, de novo, voltando aos positivos nos negativos, o negativo onde se encontra um positivo. Vamos ainda concluir aos poucos essas reflexões, e a de hoje será justamente sobre isso, sobre as nossas emoções, de como nós interiorizamos as nossas emoções e sentimentos e como exteriorizamos esses sentimentos e essas emoções para com os outros. O lugar que nós estamos, o lugar que nos colocamos no próximo, o lugar que devemos estar. Então, hoje será sobre esse aspecto. Então, enquanto você está buscando aí um lugar adequado para que você assista aí a esse vídeo e aproveite bastante e compartilhe, aproveite também e se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe com seus amigos, dê likes, deixe comentários, deixe sugestões, deixe várias questões que você deseja que eu coloque em tona. Então aproveite esse momento para isso. Todos os conteúdos do canal são feitos com muito carinho, são preparados com muito carinho para que todos vocês procurem ao máximo aproveitar de alguma forma. Então, enquanto isso, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê likes e aproveite bastante. Bom, então, sobre esse aspecto que eu estou colocando aqui hoje, é justamente ainda fazendo um link naquele vídeo que eu coloquei, naquela reflexão que eu coloquei sobre o positivo dentro do negativo. Então, tudo que acontece na nossa vida, seja boa ou seja ruim, devemos aproveitar o máximo, mesmo que seja impossível naquele momento, mas que depois adiante há a percepção de que há como peneirar e como utilizar aquilo que ficou, de alguma forma. Ou aquilo que ficou você aproveita para um benefício maior na sua vida, ou então você realmente descarta e joga fora. Um exemplo disso, um suco de laranja. Suco de laranja, você vai pegar algumas laranjas, você vai espremer e o sumo vira suco, onde aquilo é aproveitado, aquilo é benéfico para que você utilize. E o que sobrou? Sobrou o quê? Sobrou caroço, que pode ser que sirva para alguma coisa. Sobrou o bagaço, que pode ser que sirva para alguma coisa. Então, aquilo que poderia ser o negativo daquele sumo pode ser um positivo dentro daquele contexto. A semente, o caroço, você pode plantar, você pode deixar como adubo. O bagaço você pode utilizar para fazer uma geleia, para fazer um adubo também, para fazer com que você consiga utilizá-lo para melhorar a sua digestão. Então, é uma analogia, parece um pouco boba, mas são exemplos em que a gente pode estar pegando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nada se perde. Já dizia aquela lei científica, lá quando a gente é criança, quando aprende. Então, tudo se aproveita, tudo que tem um negativo ou um positivo e vice-versa, se aproveita. Né? A lei do semelhante, da noite, do dia, do yin e do yang. Então são várias vertentes que podemos aqui passar horas conversando sobre esse aspecto. Mas hoje, precisamente, eu vou avançar um pouquinho mais esse pensamento e vou adentrar mais sobre as nossas emoções. Eu vou adentrar mais nas nossas conexões nervosas, né, nas nossas sinapses, nas nossas amígdalas cerebrais, né? As amígdalas cerebrais são as nossas conexões, são os nossos feixes ali, são as nossas memórias que são acessíveis ou não, que elas podem ser acessadas a algum momento ou não. Geralmente essas memórias, elas ficam arquivadas no nosso cérebro
dos 5 anos de idade em diante. Então, por isso que antes dos 5 anos, poucas pessoas ainda têm um pouquinho da memória da sua vida inicial. Mas geralmente é dos 5 anos em diante e que as conexões ali nervosas e as memórias são construídas e gravadas e guardadas dentro dessas amígdalas cerebrais. E são nessas amígdalas cerebrais que hoje eu quero adentrar através das emoções. Um clássico, para ficar muito fácil, muito didático, para que vocês compreendam o que eu venho falando, e esse não será um vídeo só a respeito disso. Nós já começamos lá no positivo com negativo, e daqui por diante terão várias reflexões nesse sentido, englobando psicossomática, psicologia, as terapias, acupuntura, etc. e tal. Então, um clássico, para ficar bem nítido, bem sedimentado aí para vocês, é a indicação do filme Divertidamente. Poxa, doutora, mas Divertidamente é um desenho, né? Não importa. Adulto também assiste desenho, minha gente. Adulto adora desenho. E desenho traz muita lembrança das nossas conexões de hoje. Hoje, adultos, temos essas conexões de lá de trás. E esse desenho, esse clássico, foi maravilhoso. Para mim, assim, é o top dos desenhos que abrange esse sentimento, que abrange isso tudo que eu vou estar colocando aqui, essas conexões. Então, quando aquela menininha do filme, né, ela acessa a alegria, acessa a tristeza, acessa a raiva, acessa o nojo, acessa todas as suas imagens cerebrais ali naqueles campos, que dentro daquela cabeça, dentro daquele cérebro, aquelas bolinhas coloridas são as memórias que estão dentro de cada acesso, ou seja, de cada conexão, formando ali o encaixe e a sinapse onde tem a memória maior. Então, ali, elas ficam guardadas. E quando não acessadas por algum motivo, elas podem ficar ali para sempre e serem deixadas de lado. E em algum momento da vida, elas devem sim ser acessadas. Lembrando que dentro de um adulto sempre existe uma criança. Essa criança precisa hoje ser cuidada por um adulto. E esse adulto que tem que cuidar dessa criança interior é você. Você tem que cuidar dela. Isso é inevitável. Então, muitas vezes, alguns traumas, algumas emoções retidas, algumas questões mal resolvidas, não são de agora. Existem sim as questões momentâneas, as questões do mundo exterior, aí, dessa questão exterior, por trabalho, por cansaço, mas eu estou dizendo lá atrás, a sua característica, a sua personalidade. Isso tem a ver com essas conexões, isso tem a ver com a criança interior, que pode estar mal resolvida lá atrás. E hoje você consegue, você pode, basta você querer resolver da melhor forma o cuidado dessa criança que tem dentro de você. E quando eu falo criança, eu não estou dizendo de comportamentos infantis, de comportamentos fora da sua idade, da sua cronologia, da sua idade, do seu etário, né? Não estou dizendo isso, né? Um dia ou outro você fazer uma brincadeira, dançar loucamente, colocar uma fantasia, sei lá o que for, isso não é uma infantilidade, isso é uma brincadeira, isso é aquilo que está pedindo no momento. Um exemplo, tá, gente? Tá pedindo naquele momento. Isso não significa um comportamento infantil. Isso significa que você tem a sua criança dentro de você que te traz alegria. Criança é sinônimo de alegria. Então, devemos sim cuidar da nossa criança interior, da nossa alegria, para que essa criança, em total alegria que ela venha estar diante do adulto que é você, corra atrás da felicidade, do seu equilíbrio emocional. Então, hoje, eu coloquei aí um pouquinho sobre essa questão da criança interior, da criança que você tem que cuidar, da criança que teve um pai e uma mãe na idade
cronológica de criança e que ela teve todo esse cuidado para que ela se tornasse um adulto, só que hoje ela é um adulto, ela tem mãe, ela tem pai, ela tem um companheiro, uma companheira, ela pode ter até filho, ela já procriou aí. Mas existe uma criança dentro de si, existe uma criança dentro de você, que você precisa cuidar. E agora, nesse momento em que estamos passando, com essa pandemia, com esse recrutamento, com essa dissociação aí geral, essa criança está aflorando. E essa criança aflora de várias maneiras. Essa criança aflora com medo, essa criança aflora com ansiedade, essa criança aflora com raiva, essa criança aflora com situações em que, às vezes, quando o adulto volta a si, ele não consegue entender por que ele falou aquilo, por que ele agiu daquela forma. Mas não é uma coisa errada. Está acontecendo naquele momento, porque você precisa se resgatar, você precisa deixar aquela criança bonitinha dentro de você, para que ela só lhe traga alegrias, lhe traga felicidade, contentamento, e não fazer com que a criança fique desprotegida. Você tem que proteger o seu ser, você tem que proteger a sua criança para que você seja um adulto pleno, para que você consiga alcançar a sua objetividade, para que você consiga conversar da melhor forma, para que você consiga se colocar no lugar do outro e também se colocar no seu lugar. Porque muitas vezes o adulto, ele espera muito do outro, seja quem for, mãe, pai, irmão, amigo, namorado ou namorada, filho, filha, não importa, até do trabalho, enfim. Temos que ter em mente que não podemos cobrar de alguém algo que ele nunca teve, algo que ele não reconhece, algo que ele não conhece. Não adianta cobrarmos do próximo aquilo que ele não recebeu por algum motivo. Tem N motivos pelo qual ele não recebeu, mas ele não recebeu e ele não é culpado disso. E você não espere do próximo aquilo que você gostaria que você fizesse para o próximo, porque eu sou um ser, você é outro, outro é outro, cada um é único, e não podemos esperar do próximo aquilo que ele não tem, e não podemos dar aquilo ao próximo que nós não temos. Parece algo clichê, mas é isso, dê o seu máximo, tudo de bom que você pode, agradeça, seja grato por tudo, peça perdão, peça desculpas, reconheça seu erro, reconheça aquele momento em que você não estava bom e que você respondeu de uma forma um pouco alterada, sem que tivesse a intenção daquilo, mas a toda uma ação existe uma reação, e às vezes a reação ela pode ser sim negativa, mesmo que não tenha sido considerada por você essa atitude, mas acontece. Então reconheça, internalize suas emoções para que você consiga dentro de si recuperar a sua melhor forma para se doar dentro do que você pode doar. Então hoje eu fico por aqui. Na sequência teremos vários vídeos seguindo com esse assunto, cada vez mais colocando aspectos diante deles, emoções, sentimentos, a psicossomática em si, a PNL, programação neurolinguística, algumas técnicas, as terapias importantes para que você se reconheça, para que você se equilibre. Então, continue aí assistindo aos meus vídeos da melhor forma possível que você venha a conseguir. Aproveite, deixe seus comentários, deixe suas perguntas, suas dúvidas, críticas. Críticas também são bem-vindas, porque
críticas muitas vezes são críticas construtivas, são para que possamos melhorar algo que não está sendo exposto como deveria, ou como o próximo espera. Então, hoje eu fico por aqui. Gratidão. Beijos de luz.